Uma pergunta para você. Como é que a gente começa investindo com pouco dinheiro? Se, por exemplo, eu sou estudante, nem renda eu tenho, como é que eu faço para começar minha construção de patrimônio? Outra dúvida é o que é a estratégia de alocação de ativos, o que é o meu perfil de investidor, o que significa isso? Tá? Tem várias perguntas relacionadas, até mesmo como é que eu me livro das dívidas rapidamente, como é que eu limpo um nome sujo na praça. A gente tem esse vídeo hoje, que foi gravado com o melhor educador financeiro do ano. Tá? A gente vai responder tudo isso e ele está gravado especificamente para quem está dando os primeiros passos, para quem ou está começando do zero ou até quem está no negativo. Meu nome é Seiji Arata e hoje nós estamos aqui no Brasil, estou na cidade de São Paulo e ao final desse vídeo eu vou te fazer um convite bem especial, espero que você goste. Esse vídeo de hoje é gravado com um grande amigo, ele é professor de finanças pessoais, é o Gustavo Cerbasi, melhor educador financeiro do ano. Ele é autor de vários livros, campeões de vendas, você com certeza deve conhecer, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, vários outros. Na data de hoje, está lançando um livro novo. Tá? Eu vou falar sobre isso ao final do vídeo. Uma grande honra para nós, na Arata Academy, contar com aulas do Gustavo Cerbasi, tanto na parte aberta aqui do YouTube, como também dentro da nossa área do curso de enriquecimento A Classe Alta. Se você não conhece, pode dar uma olhadinha lá em aclassealta.com, você pode cadastrar seu e-mail e pode receber mais vídeos a respeito do curso. Mas agora a gente vai para a nossa entrevista com o Gustavo Cerbasi, depois a gente volta para cá para te fazer aquele convite especial, espero que você goste. Gustavo, nós temos a dúvida da nossa amiga Tatiane Carvalho sobre como sair do vermelho urgente. E eu acho que ela representa aí uma série de pessoas, também com casos mais específicos, é o caso do Thales Rufino, Teodoro Silva, Carlos Cruz, cada um deles tem uma certa, um portfólio de dívidas, tanto com financiamento, com cartão de crédito, cheque especial. Então, se você puder nos dar um panorama a respeito de boas estratégias comprovadas na tua experiência para resolver dívidas, isso vai ajudar bastante a gente. Boa pergunta. Na verdade, o que a Tatiana comenta que é o desejo de querer sair urgentemente das dívidas. Acho que todo mundo que está no vermelho deveria ter esse senso de urgência, né? Até porque, para muita gente, quitar as dívidas seria o equivalente a entrar no equilíbrio, e não é. Você sabe muito bem disso, né, Seiji? O equilíbrio é você conseguir honrar com seus compromissos, manter o seu padrão de gastos e poupar minimamente para manter esse padrão de gastos no futuro. Então, quem está endividado está 2 passos atrás do mínimo necessário para o equilíbrio. E por isso, o senso de urgência é necessário. O que é importante entender logo de cara? As dívidas vão se acumulando aos pouquinhos. São pequenos erros que somados vão criando um efeito bola de neve, um efeito que vai fugindo aos poucos ao controle, e quando nos damos conta do tamanho do drama, né, não é com pequenos efeitos que nós conseguimos corrigir. O que a dívida, né, a dívida fora de controle, né, uma casa parcelada, um carro financiado, não é uma dívida fora de controle, é uma dívida planejada, em muitos casos uma dívida saudável. Agora, quando a coisa começa a fugir ao controle, é importante tentar parar tudo, né, tirar um tempinho, que seja matar um fim de semana, se a coisa é grave, tirar a primeira semana de férias, por exemplo, para reorganizar as contas, reunir a família. Não adianta tentar acertar o rumo das suas finanças com atitudes individuais, porque você vai ser todos os dias convidada a ser puxado para o ritmo natural de consumo que está criando desequilíbrio. Então, reunir a família é o primeiro passo. Segundo passo, fazer uma lista, uma relação de todas as dívidas existentes, né? Desde cheque especial, cartão de crédito, financiamentos, empréstimos com pessoas próximas, não importa se com ou sem juros, documentado ou não, mas relacionar todas as dívidas para ter um real mapa da situação e ter uma real noção da gravidade. Sabendo das dívidas, vamos fazer um ranking dessas dívidas, ou seja, colocar lá no topo desse ranking as mais caras, as que têm custo efetivo da transação, o CET, né, que sempre está informado em algum contrato dessa dívida, na fatura do cartão de crédito, no contrato de financiamento, no site que você solicitou empréstimo automático, mas veja lá qual que é o custo efetivo da transação e coloque um ranking aí de cima para baixo, lá no alto, o custo mais alto. Normalmente lá no topo vai estar cartão de crédito ou cheque especial, depende da sua relação financeira. E o seu objetivo vai ser começar a quitar as dívidas uma por uma, não é todas ao mesmo tempo, mas começando sempre pela mais cara, pela que cresce mais rapidamente, que foge mais ao controle. Tendo uma noção clara do que deve ser quitado, próximo passo é fazer um levantamento geral no orçamento do que pode ser economizado. Esse levantamento tem que ser feito em família, ou seja, com sugestão das crianças, do seu parceiro, parceira,
às vezes até pedindo ajuda de algum amigo, né, com quem você tem algum relacionamento de consumo. Toda sexta-feira eu como pizza com alguém, né, todo fim de semana eu vou ao shopping com meu amigo, minha amiga. Então, envolvendo essas pessoas para falar, olha, vou precisar enxugar nos próximos meses, né, e com esse levantamento dos gastos que podem ser cortados e dos bens que você tem em casa que podem ser vendidos, alguns eletrônicos em leilões virtuais, algumas peças de roupa, vamos fazer um bazarzinho para as pessoas próximas, pedir ajuda, olha, comprei e não usei, quer comprar, mas fazer um exercício de ataque de guerrilha, todas as frentes de cortes de gastos, todas as frentes de fontes de renda, seja vendendo alguma coisa, fazendo um bico, se desfazendo de alguma coisa errada que você comprou, são elementos que vão te dar aí, nas próximas semanas, um caixa, né, vão liberar um caixa para você não começar a pagar as dívidas antes de negociar. Você tem que primeiro negociar com seus vários credores, propor um plano de enxugamento das dívidas, propor uma intenção clara de eliminar o problema. Isso vai facilitar aí um desconto na negociação, né? E aí, ciente do desconto que você pode ter em cada tipo de dívida, ciente da renegociação que você pode fazer, estendendo prazos, diminuindo o valor da parcela, você vai adotar um novo estilo de vida por alguns meses, né, os meses em que você vai demorar corrigindo a situação, mas ao longo desses meses, a palavra é sacrifício. A palavra que vai ser o título da vida de vocês é sacrifício. Todo sacrifício vale a pena quando tem um grande objetivo a ser alcançado e quando tem data para acabar. O que eu acho que não vale a pena, eu sei que não funciona, é aquela família que está com as contas no vermelho, está numa vida desequilibrada, e aí se propõe a fazer um sacrifício para equilibrar as contas e acabar com as dívidas. Qual que é o prêmio? Né? O que você conquista ao final disso? Eu quero que você monte um plano para eliminar as dívidas, e se for para se sacrificar por 6 meses para quitar as dívidas, coloque 2 meses a mais no seu plano, 8 meses de sacrifício, para com o aperto de cinto por mais 2 meses, resultar num prêmio, né, que marque o fim dessa dívida. Pode ser uma viagem em família, pode ser um videogame para as crianças, pode ser assistir um show em família, mas alguma coisa que simbolize, que através de fotos e lembranças seja marcado como a grande celebração do fim da dívida. Passada essa fase, eu acho que o sacrifício pode ser aliviado, porque você não vai ter mais uma despesa importante que hoje você tem, que é a dos juros das dívidas que você está pagando. Juro é uma despesa que vai tirando um pedacinho do seu orçamento todo mês e te impede de gastar com um jantar fora, com um presente para você, uma compra mais sofisticada no mercado. Então eu acho que aliviar um pouquinho o cinto depois do sacrifício é viável, mas não se esqueça, né, de nessa nova fase considerar aí um ajuste no estilo de vida que permita fazer uma poupança que faltou até agora, né? Crie esse hábito de poupar para poder comprar à vista, para poder barganhar o valor de uma compra quando surge oportunidade, fugindo aí, evitando parcelamentos em excesso, engessamento do seu orçamento, que é isso que te levou para a dívida, né? Quando você limita suas escolhas, tem muita prestação para pagar, prestação da casa, do carro, da escola, o aluguel, o financiamento, surge um imprevisto, não tem de onde tirar dinheiro, surgiu o cheque especial, surgiu o cartão de crédito. Então, dê mais liberdade e tenha um orçamento mais leve para não voltar a essa situação meses depois de ter corrigido. Nós temos um desmembramento da questão do endividamento, que é como limpar o nome que fica sujo na praça, e se você tem alguma sequência, alguma orientação a respeito. Mas antes disso, você mencionou a criação de um ranking das dívidas e quitar uma por uma a mais cara. Existe algum macete um pouquinho mais específico? Por exemplo, imagine que eu tenho uma dívida pequena, porém ela tem uma baixa taxa de juros. Eu tenho uma outra dívida um pouquinho maior. O que eu levo em consideração? É o tamanho da dívida ou são juros que eu pago? Ou tem alguma fórmula matemática para isso? Não é exatamente o valor da dívida, né? Pode ser que você esteja devendo 30 mil reais para uma pessoa próxima, mas é um contrato com juros de poupança, e você está devendo 2 mil reais no cheque especial, mas 2 mil que crescem a uma taxa de 11, 12% ao mês. Né? Então, quando eu falo a dívida mais cara, é mais cara em termos de custo, de taxa, né? Por isso que eu falei o custo efetivo da transação. Eu recomendo começar, não importa o tamanho da dívida, mas começar pela mais cara, porque se você hoje tenta aliviar uma dívida de maior valor, né, mas com custo mais baixo, você pode perder todo o esforço do seu alívio no crescimento muito rápido das dívidas de menor valor com taxa alta. Então, é importante você tomar aí o monstro da dívida, né, contendo justamente os fatores de crescimento mais rápido, e demonstrar para as pessoas, para os credores, que eventualmente venham a ter valores maiores, a sua intenção de se organizar e de quitar o problema nos próximos meses. Tá? Quando a gente fala de nome negativado, também citado como nome sujo, né, por muitas pessoas,
É importante ter noção de que quando você não tem uma condição de crédito saudável, ou seja, quando você tem um nome realmente tido como mal pagador, essa é uma prioridade que você tem de tentar limpar o nome o quanto antes. Agora, eu não jogaria isso ao longo do tempo, né? Eu faria um esforço de 2 ou 3 dias visitar todos os credores que eu tenho e apresentar o meu plano de quitação de dívida, como que eu vou fazer caixa nos próximos meses, como que eu pretendo pagar uma eventual reorganização de um financiamento, com parcelas um pouco menores, prazo um pouco maior, mas ciente de que eu vou assumir uma nova dívida controlável, administrável dentro do meu orçamento, vou me predispor a me organizar para isso. E isso, a própria reorganização da dívida, que significa quitar a dívida anterior e que está fugindo ao controle e fazer uma nova dívida planejada, já é motivo para o credor entrar com o processo burocrático de tirar o seu nome do processo de negativação, né? Então, tem cada financeira, cada banco tem a sua prática, existe lá a orientação de como limpar o nome. O mais importante é você demonstrar a vontade, a intenção, não nas ideias, né, mas um instrumento, um planejamento pessoal demonstrando o seu esforço, para que você tenha facilidade nessa renegociação. Na renegociação, você já criou a condição necessária para corrigir a situação de nome negativado. Fantástico. Vamos falar agora sobre o comecinho do investimento. Esse foi o momento de resolver as dívidas. E agora, para quem quer começar com pouco, essa foi a pergunta do Antônio Pinheiro. Para quem tem pouco, qual é o melhor investimento no curto prazo? Bom, Antônio, uma reflexão muito básica. O melhor investimento sempre vai ser aquele com o qual você se sinta bem, aprendendo sobre ele e lidando com ele, tá? Nós, especialistas, normalmente vamos recomendar um produto bancário, né? Saia da poupança, compre um título público ou um CDB, dependendo do valor, mas vamos entender que esse tipo de recomendação, quando se refere a fundos, bancos, CDBs, títulos e ações, nós estamos levando em consideração que a pessoa não tem condições, não tem tempo de se envolver com um mercado específico, né? Por isso, na sua limitação de tempo, comprar um produto padronizado vai trazer uma boa relação custo-benefício. Então, para ser, não sendo tão objetivo, mas sendo eficaz na resposta, o melhor investimento normalmente é com aquilo que você conhece. Se você, por exemplo, trabalha uma determinada área, né? Vou pegar o exemplo da minha irmã, que é dentista, trabalha com implantes, ela sempre tirando fotos, né, do antes e depois dos seus pacientes. Então, ela conhece muito de fotografia. E já em várias situações ela precisou comprar um equipamento e fazendo pesquisa na internet, ela encontrou equipamentos baratos, máquinas fotográficas a um preço melhor, usadas, bem cuidadas. Ela se tornou uma especialista em comprar barato e vender caro nesse mercado. Então, o que ela faz? Ela sabe que tem outros colegas de trabalho que precisam de equipamentos também, e ela acaba fazendo um pequeno mercado ali em que ela está sempre pesquisando, põe o dinheiro dela, né, na compra de 3, 4 equipamentos a preço muito convidativo, né, barato, para depois oferecer, às vezes no próprio leilão que ela comprou, mas com uma linguagem mais adequada para o especialista, um produto com preço um pouco maior. Então, tudo que você compra barato e vende caro é um bom investimento. Se a ideia é contar com os produtos padronizados, nós vamos entender que para começar a investir, são 3 as etapas a serem seguidas, né, para quem quer começar o seu planejamento pessoal de maneira eficiente. Primeiro passo, garantir uma reserva de emergências, um dinheiro que vai ser acessado quando acontecer um imprevisto, quando alguma coisa muito fora da rotina de gastos da família precisar ser honrado urgentemente, pode ser algo bom ou ruim, né? Eu sempre uso o exemplo do convite para ser padrinho de casamento, é um imprevisto, né? Você tem que comprar um presente um pouco mais caro, como é que você faz? Então, uma reserva de emergências, normalmente o que se recomenda é um valor equivalente a 3 vezes o consumo mensal da família, da pessoa, né? Se você gasta R$3.000 por mês, eu recomendo formar uma reserva de R$9.000, pelo menos. Se você tiver uma empregabilidade meio frágil, até mais, né? Em alguns casos, 6 meses seria interessante, mas é um dinheiro que vai estar sem pretensões de ganho. Para valores pequenos, começa na caderneta de poupança, acima de R$1.000 você já direciona para títulos públicos, caso você tenha uma conta corrente, não tenha custos adicionais aí para manter uma conta, para mandar o dinheiro. Então, comprando títulos públicos, que você pode resgatar a qualquer semana, você já está fazendo um bom investimento para a reserva de emergências. Eu falei 3 etapas. A segunda etapa, após a reserva de emergência, é você pensar no seu futuro. Muitos chamam de aposentadoria. Eu acho que o conceito de aposentadoria vamos pensar em sustentabilidade do seu consumo, né? Você pode
se tiver muito conhecimento, montar uma carteira de fundos de renda fixa e fundos de renda variável, uma carteira de ações e títulos públicos, ou se você é uma pessoa com pouco tempo para planejar o futuro, para fazer cálculos e atualizar suas contas pela inflação, eu recomendo fortemente um plano de previdência privada, não pelo ganho diferenciado, mas pela conveniência de você saber onde vai chegar, o que você vai colher no futuro. O corretor de seguros, quando vende o plano, normalmente faz essas continhas e te dá uma estimativa, né, de que aquele plano pode gerar um patrimônio, né, de 500 mil reais, de 300 mil reais, no valor de hoje, ou uma renda de 2 mil, 3 mil por mês, então você tem uma noção de onde vai chegar. Depois de ter a sua reserva de emergências, depois que você está contribuindo com aquele pequeno valor mensal a ser acumulado por 20, 30 anos lá para o seu futuro, que você vai pensar em investimentos mais complexos, diferenciados, para realizar sonhos, para melhorar o seu padrão de vida. Então você vai separar um dinheiro, às vezes até na poupança, títulos públicos, para depois comprar um terreno, uma casa, né, barata para revender, construir, ou investir em ações, fazer um levantamento do mercado, acompanhar as análises, comprar o que está barato para vender quando estiver caro. Esse tipo de investimento com pretensões de aumentar o seu poder de consumo, ele vem depois da reserva de emergências e depois da construção de um futuro seguro. Lógico que sua renda está aumentando, seu patrimônio está aumentando, com o passar do tempo você vai aumentar também a reserva para essa construção do futuro, para sua aposentadoria. Mas isso vai acompanhar o aumento do seu patrimônio, da sua renda, e não agora, né? Não seja muito... Não exagere, né, na expectativa de um futuro muito rico, enquanto você não dá certeza e solidez nesse futuro. Tá? É na certeza e solidez que você parte para a construção mais arrojada. Excelente. Nós estamos com alguns pequenos problemas na ligação. Agora deu uma estabilizada, mas se voltar a gente faz uma pequena pausa. Legal. Enquanto isso, no final, aí a gente corrige, tá? O Gabriel Mello é estudante, sem renda. Tem algum conselho um pouquinho mais específico para ele? Tenho. Gabriel, estudante sem renda, então eu não vou falar que você poupança para o seu futuro, né? É lógico que você está naquele dilema de fazer um estágio, talvez, remunerado, existem muitos estágios bem remunerados, ou aceitar aqueles interessantes estágios com pouca remuneração, em alguns casos até não remunerados. Eu acho que nesse momento você tem que ter uma conversa muito franca com seus pais, né, explicando as suas necessidades, as suas intenções, de talvez depender da família por semestre a mais, em poder partir uma vida mais independente, mais autônoma, com solidez. Um pecado muito grande que os estudantes cometem nessa fase é o de se sentirem pressionados, porque querem ir para a balada, querem comprar as coisas que precisam, querem ter, às vezes, uma biblioteca mais completa, e vão partir para aquele trabalho que paga mais, né? Pode ter certeza que o trabalho que paga mais vai exigir mais de você, vai limitar mais os seus estudos, e vai diminuir sua chance de criar um currículo mais sólido. Nesse momento eu partiria para maior conhecimento, talvez conseguindo, brigando por uma bolsa, brigando por alguma contrapartida, no mínimo se você conseguir o custeio do transporte e alimentação para poder trabalhar numa empresa muito interessante por alguns meses, certamente você vai aprender muito. E isso vai facilitar a sua entrada no mercado de trabalho formal lá na frente, que aí vem uma outra reflexão importante, né? Quando surgir a renda, vem a liberdade? Eu acho que não, tá? Às vezes o jovem que não ganha nada, quando passa a ganhar qualquer 2, 3 mil reais por mês, se sente muito livre. Eu pensaria muito bem, né, refletiria muito bem sobre esse começo da renda, pensando que agora é a oportunidade de você consolidar uma renda maior. Lógico, você vai curtir com criatividade as coisas que você quer fazer, continue usando a criatividade que você usa hoje, né, na falta de grana, e pense na oportunidade de poupar, mas não poupar para o futuro, não poupar para a aposentadoria, mas poupar para cursos que possam diferenciá-lo nesse mercado de trabalho, né, com uma pós-graduação, um intercâmbio no exterior, aprender um terceiro, quarto idioma, isso tudo vai facilitar muito a abertura de portas para você. Então, eu acho que pensar em construção de renda, construção de patrimônio a médio e longo prazo, não é para o estudante, não é para o recém-formado. Nessa hora você vai poupar e poupar muito para fortalecer, construir um currículo e abrir portas aí para o mercado de trabalho, que hoje é muito competitivo, tá? Ter um diploma universitário já não é diferença, ter um diploma universitário e alguns poucos cursos de especialização em 1 ou 2 idiomas também já não faz diferença, você tem que ter um conhecimento mais generalista. Então, se prepare para esse conhecimento, use o pouco dinheiro que você tem, ou que vai ter, exatamente para isso. Excelente, inclusive eu segui um pouco aí das recomendações que você deu no começo da minha vida universitária. Eu achava até engraçado, pessoal que morava com os pais, ou seja, não precisavam daquele dinheiro para sustentar alguma despesa, e eles falavam, não, esse estágio aqui paga só 600, o outro paga 750, então é óbvio que eu vou para o outro. Eu falo, cara, você está
por causa de R$ 150 você pode não tomar uma decisão muito boa para uma carreira da sua vida inteira. Então, gostei. Não é a hora. Sabe que tem um truque interessante, Seiti, que eu tenho recomendado, eu tenho feito muitos trabalhos para jovens universitários nos últimos anos, e tem um truque muito legal que eu vejo que funciona na maioria dos casos, que é o jovem, quando tem uma primeira renda, um aumento de renda, ele se esforça em manter o padrão que ele tinha até então na situação que ele vivia. Então, se ele, no caso que nós respondemos a pergunta agora, o jovem não tem renda, se ele começar a viver com um estágio pagando, por exemplo, R$ 1.000 por mês, eu convido esse jovem a manter o estilo de vida que ele tem hoje sem renda, até que ele tenha o primeiro aumento. Quando, por exemplo, a renda passar de 1.000 para 1.500, ele vai adotar um estilo de vida de R$ 1.000 por mês. Né? Quando passar de 1.500 para 3.000, ele vai adotar um estilo de vida de R$ 1.500 por mês. Isso dá uma segurança muito grande e permite o esforço de poupança que não só é acelerado, mas que também é natural, porque eu não estou falando para a pessoa diminua o seu padrão de vida, eu estou sugerindo que mantenha o seu padrão de vida, que contenha o seu impulso consumidor. Vamos dar um desconto, né? Salário novo, primeiro mês de salário você gasta com alguma coisa que está atrasada, mas compra alguma coisa, celebra, compra uma roupa nova, mas dali para frente tente manter o seu estilo de vida anterior, que isso vai fazer muito bem para os primeiros anos da sua carreira. Excelente dica. A gente tem visto as pessoas acompanhando com bastante interesse o conceito de alocação de ativos. Fábio Reis pergunta se é importante poupar primeiro e só depois que você tem um grande volume ir para a alocação de ativos. E nós temos diversos colegas com diferentes fórmulas, né? 50% de ações, 30% de tesouro direto, 20% de renda direta, no caso da Mariana. Você pode deixar alguns comentários básicos para quem está se familiarizando com esse conceito e que tipo de ciladas a evitar e dicas boas para serem utilizadas, Gustavo? Bom, legal. Quando a gente recomenda a pessoa que, por exemplo, faça uma avaliação do seu perfil de investidor, todo banco, todo agente de investimentos convida a fazer essa avaliação, sempre vai surgir uma composição de patrimônio que vai ter um percentual em renda fixa pré, um percentual em renda fixa pós, renda variável, às vezes câmbio, ouro, né? Vamos entender que essa composição que vem do perfil é uma generalização, né, que tem a ver com o nível de risco que a pessoa pode aceitar, o nível de conhecimento de investimentos que a pessoa tem. Agora, essa carteira composta por um perfil extremamente generalista, ela é muito menos eficiente do que uma carteira que atende às reais necessidades e planos que a pessoa tem. Então, quanto mais conhecimento ela tem das suas limitações, por exemplo, em termos de empregabilidade, quanto maior o risco de perder o emprego, né, maior a necessidade de ter uma reserva de dinheiro com liquidez à disposição, né, para ser sacada a qualquer momento. É aquela reserva de emergência que eu comentei agora há pouco. Né? Então, vamos considerar que a pessoa que está num fluxo normal de carreira, sem medo de perder o emprego, com opção de sair desse emprego, tem um outro, aqueles 3 meses é o natural. Agora, uma pessoa que está num emprego totalmente diferenciado, único, né, que se a empresa passar por um processo de dificuldade ou se esse emprego se extinguir, a pessoa não vai ter a mesma oportunidade no mercado de trabalho, eu recomendo vamos dizer, um aumento significativo nesse número de meses que tem que estar reservado para a pessoa se manter e se manter tranquila para correr atrás de um emprego. Então, a alocação de ativos nada mais é do que orientar a sua carteira de investimentos ou distribuir seus investimentos de acordo com a necessidade de uso e os planos para você desfrutar do dinheiro. Então, uma boa alocação de ativos é aquela que respeita as necessidades de liquidez da pessoa ou os prazos que a pessoa tem para aproveitar oportunidades que a renda variável, que o risco vai trazer para a sua carteira. Né? Então, não existe uma composição adequada especificamente para a idade da pessoa ou de acordo com o conhecimento, mas quanto maior a liberdade que a pessoa tem para atravessar crises, né, da renda variável, aproveitar os altos e baixos desses ativos, né, de preferência rebalanceando sua carteira quando houver algum desequilíbrio, né, maior vai ser a composição em renda variável dessa pessoa que talvez tenha planos para investir a médio e longo prazo. E quanto maior a necessidade de uso daquele dinheiro para preservar, né, uma eventual cobertura de imprevistos, um investimento de curto prazo, um objetivo de curto prazo, mais essa carteira vai ter características de renda fixa. Então, cada investimento tem uma espécie de rótulo, né, em que eu direcionei uma parte do meu dinheiro para reserva de segurança, uma parte para o meu futuro. Desse futuro, eu quero um pedaço em renda variável, um pedaço em renda fixa. E os meus investimentos com maior liberdade de prazo, né, pensando mais na renda variável, a composição da carteira vai respeitar os meus objetivos e prazo disponível, né, também meu conhecimento para lidar com risco, e não o perfil de investimento que eu preenchi num questionário da minha corretora, do meu banco. E aí, curtiu o vídeo?
Então, olha, aqui vai o nosso convite especial, meio de última hora. Na data de hoje, que é 4 de abril, o Gustavo Cerbasi vai dar uma palestra grátis para todo mundo lá no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, 19 horas. Tá? Estarei lá. Se você também puder dar um pulinho por lá, a gente se encontra, a gente pega um autógrafo, a gente tira foto junto lá com o Gustavo Cerbasi. Vai ser muito bacana. Eu sei que esse convite está em cima da hora, peço desculpa para você. Os últimos dias estão uma correria louca, estou recebendo mais de 800 e-mails, sem exagero. Todo dia estou lá, eu ralando junto com a equipe para responder tudo e tinha várias coisas acumuladas, como por exemplo, esse vídeo que eu queria compartilhar, mas eu falei, olha, hoje é uma data especial, deixa eu editar esse vídeo com o Gustavo, a gente já publica e já faz esse convite para você. Para a gente ficar bem sintonizado, quando faço algum convite assim de última hora, você pode, por exemplo, dar 2 dicas. A primeira, assina o canal YouTube, tá? youtube.com/arataacademy. Tem algum botão chamado subscribe ou assinar, você clica e você vai receber por e-mail toda hora que eu publico um vídeo novo. Segundo canal, que é super importante, é o mais importante de todos, a lista Arata Academy. Eu vou deixar o link na tela, você vai para o nosso site, que é arataacademy.com/port, arataacademy.com/port, e lá tem um formulário, você põe teu nome e põe teu e-mail, principal canal de comunicação nosso, e aí eu vou te mandando outras mensagens. É isso aí, o Gustavo Cerbasi com certeza, eu também, nós queremos muito te ver. Espero que você possa dar um pulinho lá no Shopping Ibirapuera e a gente se vê lá, ok? Um abraço forte, tchau, tchau.